Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos conversar um assunto a respeito do que significa a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus. Essa foi a pergunta que eu fiz para os irmãos. Então, segundo o entendimento dos irmãos, a maioria das respostas que eu vi foi que era para humilhar Jesus, né? A maioria das pessoas disseram que era para humilhar Jesus. Mas isso tudo, ela traz uma pedagogia, ela traz um ensinamento. Dentro da história, legal você olhar para a história e ver o que os homens pensavam estar fazendo. Só que dentro da revelação, o que de fato isso representa, o que de fato isso estava acontecendo. Então, o interessante é nós sabermos o que de fato aquilo estava acontecendo, não o que possivelmente poderia ser ou o que aparentemente estava representando. Então, toda pergunta que nós fazemos aqui é para que nós possamos entender uma obra de Deus revelando uma eternidade, algo eterno, dentro da expressão daquela obra que nós estamos observando. Eu acho muito natural quando as pessoas respondem de maneira natural aquilo que a maioria das pessoas naturalmente expressa. Legal, muito bom. Mas o importante em cima de toda a passagem bíblica é nós extrairmos o entendimento eterno. A maioria das pessoas entende a Bíblia no seu aspecto objetivo. A maioria, irmãos, sempre olha para as passagens bíblicas e decifra aquilo no aspecto objetivo. Só que chegou um ponto da nossa vida que houve um crescimento tal que quando nós olhávamos para os aspectos objetivos da Bíblia, nós não encontrávamos sentido nos aspectos objetivos. Tanto é que nós, na nossa constância, na nossa forma de manutenção, de busca, de entendimento, de comunhão, nós víamos que simplesmente a revelação objetiva não supria a nossa necessidade de entendermos aquele aspecto orgânico na revelação objetiva. Então havia uma falta, havia uma necessidade maior de entendermos as revelações na sua essência orgânica. Por isso, o homem ele tem sede, tem vontade de entender Deus da forma orgânica. Vamos colocar assim, por exemplo, o pecado. Para a maioria das pessoas, o pecado talvez seja usar uma roupa inadequada. Muitos acham que é pecado, por exemplo, usar um bracelete, um cordão de ouro, um colar, um brinco na orelha. E se isso fosse pecado, ele seria um pecado meramente objetivo. Aí quando a pessoa tira, por exemplo, uma pessoa tira o brinco que ela acha que é pecado, tira o colar que ela acha que é pecado, que falaram para ela que é pecado, ela tira o bracelete que falaram para ela que é pecado. Isso tem alguma alteração no aspecto orgânico da pessoa, quando ela tira aquilo que objetivamente se acha pecado? Por exemplo, a maioria discute, é pecado fazer uma tatuagem, marcar a pele. Se for pecado, irmãos, ele será um pecado no aspecto objetivo. Se for, eu estou dizendo se for, seria no aspecto objetivo. Então, a cor da pele altera alguma coisa dentro do aspecto orgânico da pessoa? A cor da pele? Se a pessoa tiver uma pele mais clara, mais escura, ou se ela pintar uma pele clara, ou se ela pintar uma pele escura, tem algum valor orgânico isso aqui? Ainda que para a maioria das pessoas, no entendimento objetivo dela, ela acha que tem pecado, que não é bom, não é? Mas isso é meramente algo objetivo. Dentro do aspecto orgânico, isso não influencia nada.
quando Jesus é questionado, ele fala, olha, não existe nada que estando fora do homem, entrando no homem, causa-lhe dano. Porque o mal do homem não é o que entra no homem, o mal do homem é o que sai do homem. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer que você pode beber veneno, que você pode beber algo que causa o dano para você, que não vai causar dano? Não, ele nunca quis dizer isso. Ele está falando isso não no aspecto objetivo, igual a maioria das pessoas entende. Ele está falando isso no aspecto orgânico. No aspecto orgânico, revela o quê? Que nada que está fora do homem altera o homem no seu aspecto orgânico. O homem ele é revelado a partir do que sai dele. A revelação de cada pessoa é a partir daquilo que sai dela. Então, eu só posso ler, por exemplo, algum irmão observando aquilo que sai dele. Isso que é a forma orgânica de se entender. Por isso que nós batemos firme e forte na tecla que o evangelho ele precisa ser entendido de forma orgânica e não meramente objetiva, igual a maioria entende. Então nós temos agora uma situação onde no aspecto objetivo é colocado uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E aí a resposta dessa pergunta ela tem que ser no aspecto objetivo ou no aspecto orgânico? Ela precisa ser no aspecto orgânico. Para se entender a revelação, precisa ser no aspecto orgânico. No aspecto objetivo, eu posso dizer isso era para humilhar, isso era para... Então, tem várias explicações e a maioria foi essa resposta. Era para humilhar Jesus. E aí, o irmão Bruno fez essa mesma pergunta para mim e eu dei uma resposta dizendo para ele, olha, houve na história 4 sentenças na história. E para corrigir uma dessas sentenças que entrou a coroa de espinhos. Não sei se os irmãos prestou atenção quando eu falei isso para o irmão Bruno. Então, essa coroa de espinhos, ela estava revelando uma correção de uma grande sentença dada sobre a terra. Não sei se vocês já leram, já prestaram atenção, já pararam para entender. A história mostra o seguinte, irmãos, a história dos hebreus, que é uma história muito reveladora. Que uma nação, quando guerreava com outra nação e vencia aquela nação, logo o rei era deposto, era arrancada a coroa daquele rei, porque agora ele não governava mais, que ele havia sido vencido, né? O reino dele caía. E aquela coroa daquele rei ficava um tempo ali, de lado, até que o outro rei viesse assumir aquela nação. E quando o rei vencedor chegava para assumir a nação, era feito toda uma festa, era feita uma cerimônia, e logo nessa cerimônia, a coroa do rei vencido era colocada na cabeça do rei vencedor. Porque quando ele colocava aquela coroa, ele estava assumindo agora todo o reino que aquele rei vencido representava, que ele governava, todo o reino. E isso se dava a partir do momento em que o rei vencedor era coroado com a coroa do rei vencido. Então, para que houvesse o reconhecimento de uma troca de reino ou de uma subversão de um reino, era necessário que o rei vencedor colocasse a coroa do rei vencido. Então, quando ele colocava aquela coroa, logo se entendia que todos os domínios do rei vencido passavam a ser de direito agora do rei vencedor. Então, nós temos aqui uma derrota entre uma determinação de algo que aconteceu no passado e que era representado, tinha uma sua representação muito forte, muito importante sobre o aspecto orgânico daquela sentença máxima que havia sido dada. Só que a história mostra que, embora havia sido sentenciado de uma sentença muito poderosa, muito forte e contrária à terra, chegaria um momento em que o rei verdadeiro veria
a essa terra, e se revelaria a essa terra, e se manifestaria em favor dessa terra. E para que isso acontecesse, ele teria que vencer o reino que estava governando sobre a terra, e para que vencesse esse reino e fosse reconhecido que agora ele se tornou o verdadeiro rei dessa terra, ele teria que ser coroado com a coroa da terra. Não sei se os irmãos estão me compreendendo nessa explicação básica que eu estou dando aqui de introdução, mas a gente vai para o texto aqui agora, entendeu? Gênesis capítulo 3, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Isso é verdade? Deus disse isso para vocês mesmo? Aí a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Aqui que está o problema, tá, irmãos? Aqui está todo o problema do ser humano. O problema não é a gente descobrir qual fruto que foi esse, a ação objetiva aqui da situação. Isso não é o nosso foco, não deveria jamais ser o nosso foco. Nós deveríamos olhar para isso aqui para entender o aspecto orgânico dessa revelação e não o objetivo. Aí as pessoas elas ficam aqui presas nesse texto, tentando descobrir se a mulher comeu uma maçã, comeu um figo, que tipo de fruto que era, não importa. Isso aqui é uma pedagogia. O problema aqui é o quê? É que o homem, quando ele se depara com o bem e com o mal, e ele passa a viver do bem e do mal, da condição dele de interpretar e se relacionar e responder tanto ao bem quanto ao mal, que ele agora entende ser bem ou mal, isso faz com que eles morrem diante daquilo que é a vida. Mas não é uma morte objetiva, tá? Isso aqui é algo que está sendo representado sobre uma morte de contato, uma morte de presença. As pessoas, ao fazerem isso, elas se afastam daquilo que é o propósito de Deus. Então, que seja bem entendido. Aí no versículo seguinte, é dito assim, no 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhes daria. Então, o que ela desejou? Ela desejou a sabedoria que lhe daria. Conhecer o bem e o mal me fazia parecer Deus. Conhecer o bem e o mal me faz parecer Deus. Então, eu passo a ter uma ação como eu fosse o próprio Deus, mas não idealizado, irmãos, mas não aquela ação idealizada, vinda de Deus para nós, mas agora passa a ser uma ideia de mim para com Deus. Nesse momento eu crio, eu gero um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Então aquilo que foi a realidade, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, passa a ser agora algo inacessível a mim, porque os meus olhos abriram para mim agora. E agora eu me enxergo como sendo eu o criador da imagem e semelhança de Deus, e não mais que Deus é o criador da sua imagem e semelhança, que é o ser criado. Há uma inversão aqui agora.
Então, eu inverto todas as coisas. Agora eu passo a olhar no espelho. Eu começo a enxergar a vida por uma imagem de um espelho. Porque aquilo que era para ser uma realidade tornou-se apenas uma ilustração de uma figura invertida. Agora o homem pensa que ele é humano e precisa ser espiritualizado. Antes desse conhecimento do certo e do errado, o homem tinha certeza de que ele era espírito e estava aqui humanizando. Então houve uma inversão na figura da ilustração da realidade. Agora o homem ele acha que ele é um ser terreno e precisa ir para o céu, quando que na verdade ele é um ser celestial e precisa dominar a terra. Então essa inversão ela se deu quando o homem achou que ele, conhecendo o bem e o mal, ele poderia ser igual a Deus e tentar fazer aqui e agora aquilo que ele achou que Deus não fez. Por isso que todas as pessoas que você conversa que não têm o entendimento orgânico do evangelho, elas discutem com você dizendo que não está tudo pronto, tem sempre algo por acontecer ainda. Jesus precisa vir nas nuvens, Deus precisa abençoar, as coisas estão faltantes. Por quê? Porque essa visão foi totalmente invertida. Então, isso é um mal. Isso é um mal que acarretou, que acometeu a raça humana. Esse mal acontece de forma o quê? Orgânica e não objetiva. Embora isso se revela na forma objetiva, isso está agora entranhado no coração do homem. O homem achar que Deus é a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Isso acontece em toda a história. Depois, a partir daqui, você vai vendo isso acontecer na história. Então, é dito assim, olha, versículo 6 ainda, vamos terminar ele. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. É a primeira vez que o homem tem medo, irmãos. Aqui é a primeira vez que o homem tem esse sentimento. Aqui começa, né, a se revelar a ação da alma do homem agora, dos sentimentos do homem. Agora ele teve medo. Aí Deus ele pergunta: quem lhe disse que estava nu? Quem foi que te falou que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? No aspecto objetivo, irmãos, teria como Deus não saber que o homem tinha comido? No aspecto objetivo, não, não teria. Deus sabe tudo. Deus sabia que ele ia comer, que ele já tinha comido, já sabia tudo isso. Mas isso aqui está numa pedagogia. Isso aqui não é para que Deus seja questionado, é para que o homem possa entender as suas ações e questionar as suas ações dentro daquilo que é o aspecto objetivo, sendo que deveria ser somente no aspecto orgânico. Então, o questionamento aqui deveria ser da nossa parte, né? E não de Deus, né? No 12 é dito assim: o homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, nota-se que toda desculpa do erro, do pecado, da falha, é sempre dado a uma outra pessoa. Sempre. Depois disso, criaram o diabo, criaram o pecado da carne, o pecado da concupiscência, vai criando um monte de coisa. Por quê? É para entrar no lugar aqui da mulher, para se dar desculpa. Ah, por que que o fulano fez isso? É porque ele é carnal.
Por que que o fulano vai? Ah, porque é o diabo que pegou ele. Então é sempre criada uma desculpa em cima dessa condição do homem de sempre estar arrumando o culpado daquilo que é responsabilidade de si mesmo. Então foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher tem que dar uma desculpa também, né? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Agora que eu quero que os irmãos prestem atenção aqui no texto, irmãos. Aqui vai aparecer as sentenças que eu disse para os irmãos, que são sentenças de revelações eternas, tá? Primeira sentença está aqui no versículo 14, que diz assim: o Senhor Deus disse à serpente. Primeira sentença, ela foi dada à serpente. E qual é essa sentença? Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Então, essa foi a primeira sentença, né? E ainda no versículo 15 está dando a sentença ainda da serpente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então está aqui a primeira grande sentença que foi dada à serpente. Nós poderíamos aqui discutir o que é essa sentença, tá, irmãos? É muito interessante. É muito interessante você entender a sentença dada aqui no Jardim do Éden. Mas não de forma objetiva, mas sim de forma orgânica. O que isso nos representa de forma orgânica? O que seria essa sentença, né? Mostra-me essa revelação, irmão Arlindo, na pessoa de Jesus, revelando o orgânico dessa sentença. Essa sentença, irmãos, foi dada pelo seguinte: olha, maldita é entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver, farei que haja inimizade entre você e a mulher. Então, essa serpente aqui é algo que se opõe à mulher. Isso aqui é uma sentença que foi dada e se manteve entre uma inimizade contra a mulher e entre a sua descendência e o descendente dessa mulher. E essa sentença, ela é vista quando o descendente da mulher começa a ferir a cabeça dessa serpente, e essa serpente a ferir o calcanhar deste filho de mulher. Então, essa sentença, irmãos, nada mais é do que a morte que nós explicamos de Jesus antes da criação do mundo. Essa é aquela explicação da morte de Jesus antes da criação do mundo, que o apóstolo Paulo explica muito bem naquela passagem onde nós lemos, onde o filho da mulher começa a pisar a cabeça da serpente. Quando alguém lhe fere o rosto, ele não revida contra o agressor, mas ele pisa na cabeça da serpente. Quando o agressor executa uma sentença mentirosa, falsa, enganadora a respeito dele, ele não revida aquele que está executando uma sentença falsa, uma sentença que não representa uma lei verdadeira, uma justiça verdadeira, né, sobre ele. Ele ainda assim fica quieto, porque ele prefere, ao invés de se justificar, ele faz cumprir essa sentença de pisar na cabeça da serpente. Enquanto isso, a serpente só vai mordendo o calcanhar dele, vai ferindo o calcanhar dele, mas o tempo todo ele só vai pisando na cabeça da serpente. E aí os irmãos, lógico, estão entendendo o que significa esse pisar na cabeça da serpente.
Mas isso, pisar na cabeça da serpente, nada mais é do que o Cristo de Deus se entregando em favor da sua criação. Isso é o pisar na cabeça da serpente. E a criação ferindo ele, ferindo o calcanhar dele, ferindo ele o tempo todo. E ele assim só vai pisando na cabeça dessa serpente. Está aqui a primeira sentença. A segunda sentença, ela é declarada à mulher. A primeira foi a serpente, a segunda ela é declarada à mulher. Versículo 16. À mulher ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Então, essa aqui foi a sentença dada à mulher. Certo, irmãos? A mulher que nós vimos ali em cima, ela representa o quê? É aquela que tem uma inimizade com a serpente. Essa é a mulher. Quem já ouviu os nossos vídeos, já assistiu os nossos vídeos, sabe o que é essa mulher, né, irmãos? Que se opõe à serpente. A serpente se opõe a ela. Mas muitas vezes essa mulher, ela aceita as condições impostas pela serpente. E na maioria das vezes ela vive como essas condições impostas pela serpente fossem a verdade. Então os irmãos vão entender isso que eu estou dizendo para vocês. Essa mulher, irmãos, é a representação da alma do homem. E essa serpente é o que nós chamamos de ação natural do homem natural. Uns dizem carnalidade, mas eu prefiro dizer que é uma ação natural humana, essa serpente. Então a alma, muitas vezes, ela é dominada por essa ação natural do homem e ela obedece a essa ação natural do homem. Ela vive a naturalidade, ela vive o aspecto objetivo. Se a alma obedece ao aspecto objetivo, ela está debaixo da sentença que foi imposta, que foi dada, da primeira sentença, onde ela passa a obedecer e não rejeitar aquilo que é a ação da serpente sobre a mulher. Mas é uma aceitação. Ela passa a viver segundo a carnalidade ou a natureza humana. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, quanto a esse aspecto, se nós servimos a natureza humana, nós não podemos servir a Deus. Se nós queremos Deus, revelar Deus, entender Deus, aprender Deus pelo aspecto da natureza humana, então nós não entenderemos Deus pelo aspecto da revelação orgânica, e sim somente da objetiva. E a terceira sentença é dada então agora ao homem, onde é dito assim: e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher. A mesma coisa se nós disséssemos assim, irmãos, uma vez que a representação de Deus, aquilo que representa Deus no nosso ser, muitos dizem a centelha, né, aquilo que representa a centelha, se essa centelha, irmãos, ela é dirigida pelos aspectos da natureza humana, ou meramente pelas ações daquilo que é os sentidos naturais que chamamos de alma, eu sirvo a Deus naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu toco, naquilo que é minha percepção natural, é dessa forma que eu entendo Deus. Então você cai nessa sentença onde é dito assim, olha, uma vez que você está dando ouvido à sua mulher, e ela vai te trazer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu ordenei que não fosse isso que vocês vivessem. Isso vai estar sendo sempre representado. Uma vez que isso acontece, agora existe uma maldição que ela é imposta sobre a terra. E comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha aqui a sentença, irmãos, da terra. Maldita é a terra por sua causa.
Então agora existe uma maldição sobre a terra. E é uma sentença dada aqui no pecado. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Então não tem uma sentença aqui sobre a terra? Tem uma sentença. E como que essa sentença se revela, então? A revelação dessa sentença é que essa terra, ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Essa é a sentença de maldição sobre a terra. Espinhos e ervas daninhas é a coroa dessa terra. Espinhos e ervas daninhas é a prova de que essa terra está sob maldição. Essa prova, ela vista pelo aspecto objetivo, são apenas espinhos e ervas daninhas. Mas essa terra vista pelo aspecto orgânico é uma maldição que está sobre as ações ou entendimento que nós trazemos como entendimento terreno. E a sentença continua dizendo assim: mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó da terra e ao pó retornará. Então, havia essa quarta sentença. E a prova dessa sentença, e o resultado dessa sentença é que essa coroa, que coroava essa sentença, ela foi feita de espinhos e ervas daninhas, em outras traduções em abrolhos, espinhos e abrolhos. Então, quando o rei que vai desfazer essa sentença, que vai vencer essa sentença, que vai dar por vencida essa sentença, se revela, qual coroa tem que ser posta na cabeça dele para que ele, então, agora, diante de todo o universo, se mostra que ele venceu o reino da terra e agora ele vai assumir o reinado sobre a terra. A coroa da terra tem que ser colocada na cabeça desse rei. Então, aquela coroa, no aspecto objetivo, pode até ser que era para humilhar, mas no aspecto orgânico ela teria que ser posta para que o mundo espiritual se revelasse de maneira que todo o universo pudesse entender que aquela coroa estava coroando o rei da terra, o rei de todas as coisas. Por isso a coroa tinha que ser de espinhos e abrolhos, ela tinha que ser de espinhos e ervas daninhas. Então aquela coroa, ela era necessária, não era para humilhar, ela era para exaltar, é o contrário, né? Ela estava exaltando aquele que é o rei. Não sei se os irmãos estão entendendo, depois de toda essa explicação, de toda essa volta que eu dei, para que os irmãos pudessem entender o aspecto, então, orgânico da revelação. Se tem uma sentença contrária, essa sentença tem que ser paga. E ao vencer, ele venceu esses quatro aspectos, ele estava na eminência de ser revelado o rei de todo o universo. É lógico que isso estava sendo revelado no aspecto objetivo, só que tinha uma representação muito maior do que aquele aspecto objetivo, que era a ação, que eu costumo dizer que é a ação eterna de Deus na revelação. E essa ação estava mostrando para toda a terra, para todo o universo, para todo ser criado, que já estava ali no momento que o rei da terra estava tomando novamente o reinado da terra, e agora ele recebe sobre a sua cabeça a coroa da terra, que a coroa da terra era uma coroa de espinhos e ervas daninhas, de espinhos e abrolhos. Então, isso se fez necessário. Coroa de espinho tinha que ser posta na cabeça do rei da terra. Nenhum outro rei, em nenhum outro lugar, pôde colocar sobre a sua cabeça, ou foi colocado sobre a sua cabeça, a coroa da terra, a coroa de espinhos e abrolhos. Amém, irmãos?
Vocês entenderam isso? Ou não ficou bem claro? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me